Você já se perguntou por que os relacionamentos, que deveriam ser fonte de alegria e conexão, algumas vezes se tornam o palco do nosso maior sofrimento? Eckhart Tolle, com sua sabedoria única, aponta para uma verdade desconfortável. Buscamos a felicidade nos outros, mas frequentemente encontramos a infelicidade exatamente ali. Não estamos falando apenas de romances, mas de todas as interações humanas, com seu parceiro, família, colegas de trabalho e até mesmo com um estranho na rua. Cada interação com outro ser humano é um relacionamento, e é nesse vasto campo que a maior parte da nossa dor e infelicidade é gerada. A cada dia, somos desafiados, testados e muitas vezes feridos nas nossas interações. Parece que os seres humanos são, de fato, terrivelmente difíceis, não é? A menos que olhemos para nós mesmos, a menos que nos tornemos conscientes de que o problema não é lá fora, mas aqui dentro. O que você vai ouvir hoje não é um conselho de autoajuda superficial. É uma jornada para o seu interior. Uma viagem guiada por um dos maiores mestres espirituais da nossa era. Tolle nos convida a questionar o que realmente acontece quando o drama toma conta e a negatividade nos consome. Ele nos promete que a chave para a paz não está em mudar os outros, mas em nos conhecermos em um nível tão profundo que as velhas feridas não possam mais nos controlar. Este vídeo é um convite para você parar de culpar o mundo e, com uma coragem suave, olhar para dentro. É um guia para encontrar a liberdade emocional que você sempre buscou, e ela começa com uma única e poderosa decisão, a de se tornar consciente. Para começarmos, precisamos aceitar a realidade de que a maior parte do sofrimento em nossas vidas vem dos nossos relacionamentos. Isso parece uma declaração forte, mas se você parar para pensar, a maioria das nossas frustrações e desapontamentos estão ligados a uma interação que deu errado, uma expectativa não atendida ou uma palavra dita sem pensar. A sabedoria milenar Conhece a Ti Mesmo é a bússola para sairmos desse labirinto. Mas Tolle nos lembra que há 2 níveis para esse conhecimento. O primeiro nível é o da mente, dos nossos padrões emocionais e das nossas reações automáticas. O tipo de coisa que podemos começar a entender em boas sessões de terapia. É o nível onde percebemos que temos um padrão de ciúmes, de vitimização ou de raiva. Mas o verdadeiro desafio é que a maioria das pessoas está tão identificada com esses padrões que simplesmente não há espaço para a consciência. Elas não conseguem se enxergar de fora. Elas são a raiva, a frustração, o padrão reativo. Isso é o que Tolle chama de inconsciência, no sentido espiritual, uma condição de estar completamente identificado com pensamentos e emoções. Quando isso acontece, a consciência que poderia observar esses padrões desaparece e somos totalmente dominados por eles. E você sabe como é. Quando estamos no auge da raiva, por exemplo, a raiva nos possui e a pessoa racional que somos parece desaparecer. As palavras que dizemos, as ações que tomamos, tudo é ditado por essa emoção. E quando estamos nesse estado, é quase impossível olhar para dentro. O nosso foco está sempre no outro, sempre lá fora. Por que essa pessoa é tão difícil? Por que eles fazem isso comigo? Como eles podem ser tão ruins? Apontamos o dedo, mas esquecemos de olhar para o cisco no nosso próprio olho, para a trave que nos cega. Esse é o ponto crucial. O caminho para a liberdade não começa ao exigir que o outro mude, mas ao nos tornarmos conscientes de nossos próprios padrões e das emoções que nos dominam. A maioria das pessoas neste vídeo tem essa consciência, mas talvez não o tempo todo. Em certas situações, sob certos desafios, perdemos essa vigilância e regredimos para a identificação total com um padrão reativo. Aqui entramos no coração da questão. E Tolle nos apresenta um conceito que pode parecer um pouco assustador, mas é incrivelmente libertador: o corpo de dor. Pense no corpo de dor como um campo emocional, uma entidade quase autônoma que vive em nós, alimentada por emoções passadas e traumas não resolvidos. É uma forma de ver essa energia emocional acumulada que nos habita, e embora possa soar estranho, há uma verdade profunda nisso. Para ilustrar, Tolle usa a figura de Gollum, de O Senhor dos Anéis. Gollum, em sua mitologia, era um ser normal, um ser humano que foi totalmente consumido por uma força externa.
O anel, a alma original de Gollum, foi tomada pelo corpo de dor, mas em alguns momentos, pequenos vislumbres de sua essência original ainda apareciam, pequenos clarões de consciência. E o que acontece quando alguém sente pena de Gollum? O corpo de dor imediatamente se aproveita dessa fraqueza para se fortalecer. Essa é a dinâmica do corpo de dor. Ele é uma força que precisa se alimentar. E do que ele se alimenta? De mais dor e sofrimento. Ele espera pacientemente, adormecido em você, até que uma situação nos relacionamentos o ative. De repente, uma pequena discussão se transforma em um drama gigantesco. O corpo de dor amplifica o pequeno detalhe em algo enorme, porque ele anseia por se alimentar da negatividade emocional, do seu próprio sofrimento e da reação do outro. Quando você reage com raiva, com tristeza, com frustração, você está alimentando o seu corpo de dor. E pior ainda, o seu corpo de dor se alimenta do corpo de dor do outro e vice-versa. É um ciclo de energia negativa, onde as entidades emocionais de ambos se energizam mutuamente, criando um inferno de inconsciência, sem que vocês percebam o que realmente está acontecendo. A maior parte dos casais, e mesmo das famílias, vive nesse ciclo periódico de drama e sofrimento, sem jamais perceberem que são apenas fantoches das suas próprias feridas emocionais. A única saída é a consciência. Agora que entendemos a teoria, a grande pergunta é como aplicar isso no dia a dia. Como podemos quebrar esse ciclo de dor e inconsciência? O primeiro passo é o que Tolle chama de vigilância. É a prática de estar continuamente alerta, presente, para que você não seja completamente dominado pelos pensamentos e emoções que surgem. A próxima vez que você se sentir chateado com algo que alguém disse ou fez, não haja imediatamente. Observe. Observe a emoção surgindo, a energia se movendo dentro do seu corpo, a raiva, a tristeza ou a frustração. Não a julgue, não se critique, apenas observe. Tolle nos lembra que é um erro pensar que, por estarmos em um caminho espiritual, não deveríamos nos chatear ou ficar perturbados. A perturbação no nosso campo de energia é, na verdade, uma oportunidade para a consciência. É um sinal, um alarme de que algo está se movendo dentro de nós. Em vez de reprimir ou reagir, observe. Olhe para dentro e pergunte: de onde essa emoção vem? Em muitos casos, você vai perceber que ela é desencadeada por um pensamento, por uma interpretação ou por uma velha dor que estava adormecida. A emoção pode ser uma reação a um pensamento, ou pode ser o próprio corpo de dor se ativando para se alimentar. Imagine que você e seu parceiro estão de férias. Tudo está lindo. Vocês estão em paz, aproveitando a companhia um do outro. O corpo de dor está adormecido. De repente, uma pequena coisa acontece. Talvez você perca as chaves do carro ou o outro faz um comentário inocente. E sem aviso, algo dentro de você se acende. A paz se quebra e um drama surge do nada. Esse é o corpo de dor, que precisa de drama para sobreviver. Quando você está ciente disso, você pode ter uma nova perspectiva. Você não precisa se identificar com a emoção. Você pode simplesmente observá-la, como um espectador que assiste a um filme. Você não precisa dar o seu poder para o drama. E ao fazer isso, a energia do corpo de dor se dissipa, porque não há combustível para a sua chama. A jornada para relacionamentos conscientes não é fácil, mas é a mais recompensadora. Ela exige que você olhe para dentro, que se torne o observador vigilante de seus próprios padrões, pensamentos e emoções. A maior parte do sofrimento que experimentamos é alimentada pela nossa inconsciência, pela nossa total identificação com o corpo de dor. Mas ao trazermos a luz da consciência para esse campo de dor, nós o enfraquecemos. Ele não pode se alimentar do que é visto, do que é reconhecido. A vigilância é a nossa principal ferramenta. Então, o que você vai fazer a partir de agora? O desafio que Tolle nos deixa é simples e profundo. Observe. Observe sem julgamento. Quando a dor, a raiva ou a tristeza surgirem, não as negue, mas também não se perca nelas. Sinta a energia no seu corpo, perceba os pensamentos que a acompanham e lembre-se, você é a consciência que observa, não a emoção que sente. Ao fazer isso, você não apenas se liberta do ciclo de dor em seus relacionamentos, mas também oferece ao outro
a oportunidade de fazer o mesmo. Sua paz se torna um convite para a paz deles. O caminho para um relacionamento verdadeiramente consciente não é sobre encontrar a pessoa certa, mas em se tornar a pessoa certa para si mesmo. Que a transformação começa agora, com a sua decisão de estar presente. Se esta mensagem tocou seu coração e ressoou em você, por favor, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Sua participação é a energia que nos ajuda a espalhar a luz da consciência para mais pessoas. E mais importante, eu quero ouvir sua voz. Nos comentários, conte-me qual é o seu maior desafio em um relacionamento e como a ideia de se tornar o observador pode te ajudar. Sua experiência pode ser a chave para a transformação de outra pessoa. Até o próximo vídeo.